Meus amores, é muito bom estar com vocês. Eu estava ontem conversando com Elisângela e eu disse para ela, né, que não tinha pregado ontem e iria pregar hoje, e estávamos falando sobre o tema que vamos hoje conversar, ouvir. E eu disse para ela: o sermão de hoje era Roger que tinha que falar para as pessoas que estão hoje na sala, tinha alguém que precisava daquele sermão. E foi assim. E o de ontem e o de hoje é o que nós precisamos ouvir hoje. O Espírito Santo trabalha assim, não é? É ele que dirige, é ele que orienta. Mas eu fiquei agoniada, viu, gente? Fiquei agoniada. Eu digo: Senhor, tem misericórdia de mim? Como é que pode acontecer um negócio desse? Mas foi, inclusive, creio eu que também por causa da questão do fuso horário, porque enquanto estamos aqui dormindo, na Europa o povo está acordado, né? E enquanto estamos acordados, o povo lá está dormindo. E aí acredito que o cérebro ainda não processou isso direitinho na volta. Passei 2 meses por lá, né, com meus filhos, meu filho, meus netos. Foi muito bom, eu louvo a Deus, agradeço a todos que oraram por isso, né? E louvo ao Senhor porque fui e voltei na paz dele. Fui sozinha e eu fico pensando, nossa, o Espírito Santo é demais, porque ele guia a gente, guia. Eu ando pelo Brasil sozinha, né? Fazendo palestra, pregando e tudo, mas não para o exterior. Foi uma aventura passar pela imigração, passar pela alfândega, aquela coisa toda, e uma coisa dá certo, outra já desanda, aí vem o Espírito Santo e faz acontecer. Maravilhoso. Mas o melhor de tudo foi ter encontrado nesse caminho as minhas amigas, os meus amigos da Sala 57 por todo lugar por onde andei. Foi bênção demais, bênção, bênção, nossa. Pessoas maravilhosas que me acolheram de uma maneira extraordinária. Obrigado a todos e a todas que estiveram nesse processo de acolhimento. Eu tive o privilégio de pregar lá em 5 momentos, na igreja de Verona, na igreja de Barking, na igreja de Leiria, Verona na Itália, Barking em Londres e Leiria em Portugal. E em todos os lugares estavam ali a minha família 57, a minha família Emanuel, a minha família Manancial e assim por diante. Pois bem, meus amores, o que nós, pelo poder do Espírito, preparamos para hoje tem a ver com uma visão de Ellen White. E essa visão é uma visão que encanta a todos que leem. Ela fala do caminho estreito, que foi a primeira visão que Ellen White teve, né? E nós sabemos que, dentro desse contexto, quando se fala nessa visão de Ellen White, nós vamos lê-la. Há duas estradas, há dois caminhos sempre, né? Mas no sonho estava ali o caminho estreito. E esse caminho estreito era exatamente uma revelação do Senhor mostrando, né, para a igreja o que realmente acontece nessa jornada que a gente trilha durante
toda a nossa vida. Então, vamos ler agora a narração desse caminho estreito, escrito, enviado pelo Espírito Santo, escrito por Ellen White, para nos ensinar o caminho. E diz-nos assim: enquanto estive, é ela falando, enquanto estive em Battle Creek, Michigan, em agosto de 1868, sonhei que estava com uma grande multidão. Parte daquela assembleia apresentou-se para viajar e tínhamos carroças abarrotadas. Caminhando, nós na estrada parecia subir. De um lado havia um profundo precipício e do outro uma muralha alta, lisa e branca. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares parecia tão estreita que concluímos não mais poder viajar com nossas carroças carregadas. Desatrelamos os animais para, com a parte da bagagem, prosseguirmos a viagem a cavalo. Prosseguindo nós, o caminho continuava ainda a estreitar-se. Fomos obrigados a andar junto à muralha para não cair. Caminho estreito e perigoso. Fazendo isso, a bagagem sobre os cavalos apertava-se de encontro à parede que nos compelia para o precipício. Reorganizávamos e assim fomos caminhando. E parecia ser despedaçados nas rochas. Retiramos a bagagem de sobre os cavalos e ela tombou no precipício. Continuamos a cavalo, receando grandemente que, ao chegar aos lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos naquele caminho. Tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamos-los e prosseguimos a pé, em fileira, um seguindo as pegadas do outro. Neste ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto da alvíssima muralha. Estas foram avidamente agarradas por nós para nos ajudarem a manter o equilíbrio no caminho. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. O caminho se tornou finalmente tão estreito que concluímos poder viajar com maior segurança sem que concluímos não poder viajar com segurança sem o alçado, assim os calçados, e assim descalçamos e fomos cerca adiante. Logo decidimos que poderíamos viajar com mais segurança sem as meias também. De pés totalmente descalços, estas foram tiradas e viajamos descalços. Pensamos então naqueles que não haviam acostumado com privações e dificuldades. Onde estavam esses tais agora? Não se achavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados para trás. E apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumados a suportar dificuldades. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o fim.
aumentou o nosso perigo de cair no caminho. Comprimíamos junto à muralha branca e não podíamos nem assentar bem os pés ali no caminho, pois era estreito demais. Apoiamos, então, quase todo o nosso peso nas cordas, exclamando: temos apoio de cima, temos apoio de cima. As mesmas palavras foram proferidas pela multidão toda no caminho estreito. E aí entremeciamos ao ouvir o rumor de folgaça e orgia que vinha lá de baixo. Parecia vir daquele abismo, ouvindo o juramento profano, a galhofa banal, os cânticos baixos e vis. Ouvi o cântico de guerra e canção de dança. Ouvi música instrumental e altas gargalhadas de mistura com pragas, gritos de angústia e pranto amargurado, e ficamos mais ansiosos do que nunca por nos conservar no caminho estreito e difícil. Grande parte do tempo éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso nas cordas, que aumentavam de tamanho enquanto prosseguíamos. Notei que a bela parede branca estava manchada de sangue. Dava um sentimento de pena ver-se a parede assim manchada. Esse sentimento, porém, não durou senão um momento, visto que logo achei que tudo era como deveria ser. Os que vêm seguindo atrás saberão que, antes deles, outros passaram pelo caminho estreito e difícil, e concluirão que, se outros foram capazes de vencer, eles próprios poderiam fazer o mesmo. E ao sangrarem seus pés doloridos, não desfalecerão de ânimo. Antes, vendo o sangue na parede, saberão que outros suportaram a mesma dor. Chegamos finalmente a um grande despenhadeiro onde terminava o nosso caminho. Nada havia agora para nos guiar os pés, nada em que pudéssemos pousar os pés. Deveríamos então depender inteiramente das cordas que tinham aumentado até ao tamanho do nosso corpo. Ali estivemos por algum tempo imersos em perplexidade e angústia, indagamos em tímido cochicho. Em que estará presa a corda? Meu esposo estava precisamente diante de mim. Grandes gotas de suor caíam-lhe do rosto. As veias de seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiam 2 vezes o seu volume usual, e os seus gemidos abafados e agonizantes eram ouvidos. O suor caía-me ao rosto, e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado. Terrível luta estava diante de nós. Fracassássemos ali e todas as dificuldades de nossa jornada teriam sido passadas em vão. Diante de nós, do outro lado do precipício, havia um belo campo de relva verde, de aproximadamente 15 centímetros de altura. Eu não podia ver o sol, mas raios de luz brilhavam suaves, assemelhando-se ao ouro e à prata fina, rastreavam o campo. Coisa alguma que eu houvesse visto sobre a terra poderia comparar-se em beleza e glória com esse campo. Mas ser-nos-ia possível alcançá-lo? Essa era a ansiosa indagação. Se a corda se partisse, haveríamos de perecer. Outra vez, em angustioso cochicho, foram sussurradas as palavras:
Em que estará presa a corda? Por alguns momentos hesitamos em nos arriscar. Então exclamamos: nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Dela temos dependido em todo o caminho, em todo o tempo difícil. Ela não falhará agora. Ainda estávamos hesitantes e angustiados. Foram então proferidas essas palavras: Deus segura a corda. Não devemos temer. Essas palavras estavam sendo repetidas por aqueles que estavam atrás de nós e acompanhadas destas outras. Então, nos faltará a corda? Não nos faltará a corda? Trouxe-nos até aqui em segurança. Meu marido deu então um salto por sobre o assustador abismo ao belo campo além. Eu segui imediatamente, oh, que sensação de alívio e gratidão para com Deus experimentamos. Ouvi levantarem-se vozes de louvor triunfal a Deus. Eu era feliz, plenamente feliz. Despertei e vi que, pela ansiedade que experimentara ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos pareciam estar a tremer. Esse sonho não necessita de comentários. Produziu-me uma impressão tal que provavelmente cada minúcia permanecerá vividamente diante de mim enquanto minha memória perdurar. É impossível, é impossível nós não nos emocionarmos com essa visão do caminho estreito. O teu caminho hoje está estreito. Como é que está a tua vida? Essa narração é belíssima. Ela foi uma visão dada pelo Espírito Santo a Ellen White. Que descrição maravilhosa da nossa vida. Quando escolhemos o caminho estreito. Está sendo difícil para você, meu amor? Está sendo difícil? Descansa, confia, segura nas cordas, porque essa corda é o próprio Cristo te conduzindo pelo caminho. Há duas estradas diante de nós, diante de toda a humanidade, crente, não crente. Há duas estradas a serem seguidas, dois caminhos a serem seguidos. A larga, cheia de facilidades, prazeres passageiros, e a estreita, que é de disciplina, renúncia e fidelidade. Será que é fácil renunciar? Muitas pessoas têm grande dificuldade em renunciar. Você já teve dificuldade em renunciar a alguma coisa, hein, Val? Teve que deixar alguma coisa para trás, meu amor? Tantas coisas deixamos para trás. Tô vendo aqui, Odilon. Cadê Vivi, meu amigo? Vocês viveram um período aí na sua cidade em que milhares de pessoas tiveram que renunciar a tudo que tinha
de material. A enchente levou tudo. Ficaram ali todos os tesouros, todas as lembranças. Algumas de nós e alguns de nós, às vezes temos que renunciar às nossas próprias coisas em favor do nosso marido, do nosso filho, em favor dos nossos parentes, em favor de amigos, em favor de irmãos. Abrimos mão nesse caminho estreito para favorecer a outros. E às vezes temos que renunciar, quando nos convertemos, a tudo que de bom, entre aspas, porque de bom não há nada, é um falso prazer, uma falsa dopamina, quando temos que renunciar os bailes, as festas, os shows, os cinemas, as roupas inadequadas. São tantas renúncias que temos que fazer para poder entrar no caminho estreito. E quando você entra no caminho estreito, você pensa assim: ah, eu estou com Cristo, vai ser fácil, porque Ele é o meu Deus, Ele morreu por mim, Ele derramou seu sangue, foi a vida dele derramada por mim. Vai ser fácil, vai ser fácil. O meu anjo estará comigo, o Espírito Santo vai me guiando no caminho, ele vai adiante de mim, vai ser fácil. E você abre mão de tudo que parecia bom, bonito, maravilhoso, e você descobre que o caminho estreito que você escolheu é mais difícil, é complicado, é sangrento, é cheio de lágrimas. E aí, quando estamos nele, precisamos refletir. E nessa reflexão, vamos descobrindo, não é? Que no caminho estreito queríamos levar as coisas do mundo, sabe? No caminho estreito eu queria levar cartas de um ex-namorado, e essas cartas me traziam lembranças que hoje, casada, eu não podia mais lembrar, nem parar ali para me deleitar. Talvez nesse caminho estreito você tenha feito uma mala com as suas roupas preferidas. E eu, ao fechar essa mala, imaginava: essas roupas me serão maravilhosas quando eu chegar ao final do caminho. Mas, durante o caminho, não dava para levar aquela mala. Tivemos que deixar lá atrás. Talvez algum jovem, algum adolescente quis levar neste caminho alguém que não deveria ir. Era um jugo desigual e iria atrapalhar você nessa jornada do caminho estreito. Mas é tão difícil largar alguém que a gente ama, embora não seja o melhor diante daquele que escreveu a sua voz na palavra, na Bíblia. E aí, pelo caminho, você tem que renunciar a essa pessoa e entra em sofrimento extremo. Quantas pessoas que largam alguém que estava sendo um prejuízo para a vida espiritual, emocional, psíquica,
levando essa pessoa a depressão, ansiedade, desespero. Mas por achar que ama, ou por amar, ou por estar apaixonado, tem que abrir mão disso e entra no caminho estreito em sofrimento. O caminho estreito é o caminho que foi trilhado por Cristo. Não está no caminho popular, mas no caminho da cruz. Sabe quando o Senhor diz que nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, se quisermos ir após ele? Ele foi à frente desse caminho e ele levou a cruz até o final. E nós precisamos levar a nossa cruz. A nossa cruz não são outras pessoas. A nossa cruz somos nós mesmos. E tudo que temos que passar para sermos purificados. O apóstolo Paulo, ele nos mostra com a sua vida que esse caminho é o melhor caminho a seguir. Embora marcado por sofrimento, mas também por vitória em Cristo Jesus. E Ellen White viu o povo de Deus subindo por esse caminho. Era o povo de Deus que seguia ali. E isso me faz lembrar de algo que a gente vai conectando as coisas. Na visão do caminho que vocês já ouviram, nós vemos que pessoas desistiram, pessoas caíram no abismo e pessoas seguiram no caminho estreito. E aí me vem uma coisa que tratamos aqui diariamente, que é a unção do Espírito Santo. Eu fico pensando, isso é eu pensando, viu, gente? Que aquelas pessoas que iam voltando, que iam caindo pelo caminho, não tinham nas suas lamparinas azeite suficiente e também não tinham de reserva. E por isso elas foram ficando pelo caminho, voltando e caindo no abismo. Mas aqueles que estão cheios do Espírito tinham a certeza que, segurando naquelas cordas, chegariam até o lugar determinado por Deus. Mas ainda ao chegar ali, no último passo do caminho, eles teriam desafios. Renunciar à segurança da corda ali ou pular confiando nessa corda. E aqueles que estavam com suas lamparinas cheias, com a sua mente cheia e transbordante do Espírito, pulavam e chegavam ao lugar de descanso eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Lene, tá difícil? Tá difícil? Segura na corda. Segura na corda. Ilza Viana, tá difícil? Segura na corda. Pastor Gilson, tá difícil? Segura na corda. Embora os pés sangrem, embora as mãos cansadas, embora aquele abismo imenso que pode estar à nossa frente,
Estamos seguros em Cristo e cheios do Espírito para vencer o desafio de chegar ao final do caminho estreito. Louvado seja Deus em nossas vidas. Ellen White viu o povo de Deus subindo naquele caminho estreito, mas sustentados pelo braço de Jesus. A grande pergunta é: em qual caminho estamos trilhando hoje? Em qual caminho estamos trilhando hoje? Quem trilha no caminho estreito, nessa estrada da vida, como está escrito em Mateus 7, 13 a 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entraram por ela, e porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Esse caminho estreito não é atraente aos olhos humanos, exige a nossa disciplina, vigilância, oração constante, comunhão constante. É Bíblia na mão e joelho no chão. É joelho no chão e Bíblia na mão. É comunhão. Da hora que abrimos os nossos olhos até a hora de dormir. É caindo e levantando. É permanecendo firme durante o caminho. A salvação é gratuita, mas o percurso pregou o evangelho, foi batizado e foi acompanhado por aqueles que estavam trabalhando com eles, até o momento em que não dava mais para segurar na mão. Agora dependia somente de você e Cristo. E assim aqueles irmãos tão amados eram deixados para trás, mas ouvindo a nossa voz, e eles replicavam para outros no caminho. Havia salvação naquele abismo, havia salvação naquele caminho difícil. Vi que o caminho estreito para onde Deus nos chamou realmente não é amplo, não é fácil. Mas o braço forte de Cristo nos sustém. Ele sustém os que o seguem, está em Primeiros Escritos, página 14. O caminho estreito não é um convite ao sofrimento, não é isso, meus amores, mas é uma jornada de confiança. A dificuldade não está na falta de Deus, pelo contrário, mas na renúncia do nosso próprio eu. Quantos de nós tememos renunciar o nosso eu? Nosso eu prevalece, grita. Dom, o nosso eu, Dom, ele muitas vezes quer prevalecer sobre nós. O tempo todo ele quer prevalecer, Madalena. Mas nós precisamos vencer o nosso eu. Precisamos ir além do óbvio que o mundo apresenta para nós, Tânia.
Nós precisamos entender que este caminho não é um caminho ruim, é um caminho difícil, mas para quem está agarrado na corda, será mais suave, apesar da dor, apesar do sangue, apesar da luta. É uma jornada de confiança naquele que nos colocou neste caminho. A dificuldade não está na falta de Deus, mas na renúncia do eu. Guardem essa frase. A dificuldade não está na falta de Deus, mas na renúncia do eu, porque Deus não nos falta nunca. Até quando estamos na lama, mergulhados ali, o Espírito nos chama e está conosco. E às vezes saímos da lama, como está escrito, tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama e colocou num lugar alto e seguro. É isso que o Espírito Santo faz falando ao nosso coração quando estamos nas maiores dificuldades da vida, sem querer ouvir a sua voz. Ele nos tira dessa lama podre, nos lava com o sangue de Cristo, com a água da vida e veste em nós vestiduras de justiça. E vai nos santificando cada dia. O caminho de Paulo era um caminho de sofrimento, como sinal de fidelidade. Não tinha como não ser assim. Vocês conhecem o texto de 2 Coríntios 11, 23 a 27, que diz: em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sobremaneira, em perigos de morte, muitas vezes. Aí vai seguindo em vigílias, em fome, em sede, em jejuns, em frio e nudez, era muito sofrimento, mas em nenhum momento Paulo vacilou. O caminho dele era o estreito. Ele escolheu o caminho estreito. O sofrimento estava ali constantemente, mas o seu Deus, o Espírito Santo, estava ali com ele. Em Atos 9,16, ele diz: quanto lhe importa sofrer pelo nome de Cristo? Quanto lhe importa sofrer pelo nome de Cristo? Ai, Senhor, dá-nos a paz neste caminho, a paz que excede a todo entendimento. Seu apostolado foi autenticado não por glórias humanas, mas por inúmeras cicatrizes. O pecado deixa cicatrizes, o sofrimento também deixa cicatrizes. Mas que bom que o pecado lavado, justificado, santificado, quando a gente peca, nós somos o pecado, não, nós somos lavados, santificados e justificados. Está lá em Coríntios 6:6. As glórias humanas ficam para trás, mas seguimos com as cicatrizes para entender que não foi bom aqueles momentos que vivemos de falso prazer. O sofrimento de Paulo não era derrota, mas marcava na sua vida, a vida de alguém que realmente andava no caminho estreito. Lembram das marcas nas mãos, nos pés, no peito? Lembram dessas marcas? São marcas de quem trilhou o caminho estreito e venceu, para que nós viéssemos atrás dele, seguindo o caminho que ele nos ensinou. Sofrimentos de Paulo não foi em vão.
Sua prisão foi uma luz brilhante que iluminou durante séculos e séculos da história e ilumina até hoje o nosso caminho, mostrando que a fé pode triunfar sobre todas as dificuldades. Isso está em Atos dos Apóstolos, na página 464. Paulo entendia que o sofrimento não o afastava de Cristo, mas o aproximava cada vez mais dele. Assim como Ellen White viu o povo de Deus caminhando no caminho estreito e que ia cada vez ficando mais difícil, Paulo experimentou isso com a sua própria vida, na sua própria jornada. Quanto mais próximo do fim, mais pesado o caminho parecia. Mais próximo de Cristo ele estava. Na visão, como vocês viram, chegou um momento do caminho que a angústia era tremenda. Está chegando essa hora para aqueles que estão trilhando esse caminho estreito, um momento de grande angústia, angústia qual nunca houve. Mas se nós esquecermos as coisas que para trás ficam, como está escrito em Filipenses 3, 13 e 14, e avançarmos para o alvo daquele que está diante de mim, prosseguindo para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, conseguiremos trilhar o caminho até o final. Lucas 9, 23 diz: se alguém quer vir após mim, lembre-se, é só tomar a cruz, sua cruz e seguir. O caminho largo da autopromoção, da vaidade, da fé superficial, não é o caminho para nós cristãos, que estamos aqui por causa do caminho estreito que Cristo trilhou. E aqueles que andam no caminho estreito são luzes, iluminando o caminho daqueles que vêm atrás de nós. Cristo ilumina o nosso caminho e nós iluminamos o caminho daqueles que vêm atrás de nós. É o caminho da santificação diária, da vitória sobre o pecado, da perseverança em meio às lutas. Não devemos enganar-nos a nós mesmos pensando que podemos trilhar o caminho largo e, no fim, chegar à vida eterna. Não podemos servir a dois senhores. Estamos vivendo para agradar a quem? A Cristo ou ao mundo? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome dele. Somos mais que vencedores, mais que vencedores. E nós vamos concluindo aqui esse momento, lendo Romanos 8, 35 a 37, que nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedor não é quem sofre, mas quem permanece fiel mesmo em meio ao sofrimento. Meus amores lindos,
minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. Eu os amo e pergunto hoje: que caminho estamos trilhando? Nossa luz está brilhando para aqueles que vêm atrás de nós? Como está a nossa comunhão, nossa relação com Deus? Que possamos refletir sobre isso e o Senhor nos encha com a sua paz. Creia, as mãos, os pés, o peito, tudo isso representa em Cristo a nossa vitória. Ele venceu para que fôssemos mais que vencedores e pudéssemos estar ali, saindo deste lugar e subindo para o alto, para o encontro com Ele e termos uma vida eterna de paz. Esse tempinho pequeno de sofrimento vai acabar para uma eternidade de paz. Vamos orar? Paizinho de amor, eu te louvo, te agradeço, porque tu nos concede paz em meio à tempestade. Porque temos um grande galardão incomparável, indescritível, guardado para nós. O final do caminho estreito está próximo. Precisamos apenas passar pelo tempo de angústia qual nunca houve, sairmos dele e pouco depois ver a nuvem de anjos com o teu filho ao centro. Senhor, conforta os corações de cada um de nós aqui. Enche-nos com a tua paz e que possamos descansar em ti. Pode cair o mundo, mas que estejamos em paz. Por Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, fazendo tudo por nós. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome. Amém.